ele está sempre nos estimulando a buscar coisas rápidas, coisas que só alimentem por alimentar. Então, quando a gente também não busca por essas informações, quando a gente não busca se informar sobre como que a realidade acontece, o nível de consciência na sombra, ele cair aqui nessa tiragem faz muito sentido por isso, tá? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Mag. Para quem não me conhece, me chamo Kevin Fontoura Soares, sou terapeuta energético e oraculista. E esse vai ser mais um conselho terapêutico, né, para esse momento que nós estamos passando, né? Nós estamos no dia 18 de novembro de 2025, estamos vivenciando o terceiro tempo do elemento água, e a ideia é que a gente entenda a partir do olhar terapêutico, oracular, como que está a nossa relação com o tema relacionamentos. Então, é sempre bom a gente trazer para a nossa consciência como que nós estamos lidando com os nossos níveis de consciência, né? Quando o tema é relação. Será que a relação que eu estou tendo com as pessoas está sendo algo que nutre o meu corpo físico, o meu corpo emocional, o meu corpo mental? São relações saudáveis? Como é que está sendo? Como é que vai ser, né? Para essa semana que a gente vai vivenciar. Então essa tiragem é do período do dia 18 ao dia 25 de novembro. Né? Então a gente vai entender como que vai estar a nossa relação com a nossa consciência, quais pontos que a gente precisa prestar atenção, quais pontos nós já temos desenvolvido essa maturidade, né, para que a gente lide de uma forma melhor com o tema relacionamento, tá bom? Né? A ideia é que vocês peguem aquilo que sirva para vocês na tiragem, né? Que vocês também utilizem a intuição de vocês para que vocês peguem o exemplo que eu estou dando aqui, mas que vocês utilizem isso para a vivência de vocês, né? Transformem a mensagem que eu passo para a vivência pessoal de vocês, né? Eu sou só o mensageiro, né? Estou aqui como um representante dos selos oraculares e o meu papel é passar a mensagem, né? Passar o conselho terapêutico e vocês, a partir da vivência de vocês, vocês transformarem isso para a realidade atual de vocês. Tá bom, gente? Então peguem aquilo que serve, o que não servir, pode ser que seja para algum outro momento, né? Nossas tiragens são sempre temporais, então se lhe chamou a atenção essa tiragem, é porque sempre tem uma mensagem para nós do plano espiritual, para que a gente consiga dar um direcionamento melhor na nossa vida. Certinho? Vamos lá então. O que nós precisamos estar atento a essa semaninha que vai se iniciar? Essa carta aqui vai ser para a sombra. Ó. Convergência. Verdade. No sentido relacionamento, alguma coisa que a gente tem que cuidar é como está o nosso relacionamento com nós mesmos. O nosso nível de consciência do corpo está na sombra. O que é? Pode ser um período onde a gente passe por dificuldades de prestar atenção nas nossas necessidades básicas. O que seriam as nossas necessidades básicas? Aquilo que a gente constrói como básico para a nossa vida. Por exemplo, para mim básico é tomar água, me alimentar bem, ter uma qualidade de sono, Então, nessa próxima semana que vai vir, pode ser que os movimentos que a vida esteja fazendo em relação a parte do relacionamento da vida de vocês façam com que vocês se esqueçam de atender às necessidades do próprio corpo, Quando a gente demanda muito tempo para o outro, normalmente a gente esquece alguma coisa. E normalmente essa coisa é nós mesmos. Quando a gente demanda o tempo a resolver a vida do outro, a olhar o que o outro está fazendo, a prestar atenção na realidade da outra pessoa, de uma outra pessoa, a gente se esquece de cuidar da nossa realidade. Então a gente se
se coloca na vida como pessoas que só damos conta da vida dos outros e a gente esquece de cuidar de nós mesmos. Então, para essa semana, o ideal seria que a gente focasse em nutrir o nosso corpo físico, né? Como é que a gente se nutre no corpo físico? Tomando água, cuidando da nossa alimentação, sono de qualidade. Por que isso? Por que essas coisas são importantes do corpo físico? Uma leitura, né? Não sei se vocês têm o costume de ler. Uma leitura, meditação é bem importante também. Então o desafio dessa semana vai ser com que a gente consiga colocar dentre todo o burburinho que está acontecendo no coletivo, no caos, a nossa saúde física como prioridade, né? Então prestem bastante nisso, o quanto que vocês estão dedicando tempo para a saúde física de vocês, para a saúde emocional, que também é importante, que é cultivar ótimos pensamentos, né? Ótimos pensamentos. Pensamentos positivos, né? Otimistas, né? Cuidar, gente, para não entrar em contato com pessoas que têm muito uma carga negativa, né? Pode ser que essa carga negativa do ambiente que nós estamos convivendo faça com que a gente se molde a esse coletivo, então faça com que a gente esqueça desse cuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo, né? Com as necessidades desses corpos que a gente tem, né? Todo o nosso corpo, todo o contato que a gente tem com os nossos corpos, eles precisam sempre da nossa atenção no quesito transformação, tá? Então, quando tu estiver entrando em contato com essas camadas do teu ser, tu precisa prestar atenção nas transformações que tu precisa realizar, tá? Para que tu consiga construir esses hábitos bons, né? Eu entendo porque eu também passei por muito tempo sem entender qual eram as necessidades do meu corpo, né? Eu demorei para fazer academia, eu demorei para entender sobre a importância de comer comida saudável e parar de buscar industrializados, comidas com veneno e essas coisas. A gente demora porque o coletivo ele está sempre nos estimulando a buscar coisas rápidas, coisas que só alimentem por alimentar. Então, quando a gente também não busca por essas informações, quando a gente não busca se informar sobre como que a realidade acontece, o nível de consciência na sombra, ele cair aqui nessa tiragem faz muito sentido por isso, tá? Então, é importante que a gente busque se aprofundar no conhecimento das coisas e no autoconhecimento para que a gente entenda como que a má alimentação, como que a falta de cuidado com o nosso corpo, ele impacta muito também na nossa saúde mental, tá? Então é importante que vocês prestem atenção principalmente nessa semana para que esses cuidados eles estejam dando check, né? Que vocês estejam fazendo a parte de vocês de uma forma bem coerente. Porque assim a leveza, a prosperidade, a abundância, ela vai se manifestar na vida de vocês. Por quê? Porque vocês estão tendo cuidado básico, tá? Então, como que vocês vão fazer isso? Primeiro, vocês vão escutar o nível de consciência do som de vocês, né? Vocês já têm isso muito consolidado dentro de vocês, que é aquela vozinha que nos diz para a gente fazer as coisas que precisam ser feitas, é aquela intuição que faz com que a gente se lembre, né, dessa luz interna que a gente já construiu, que se lembre que a gente precisa amar a nós mesmos como os outros, né? Muitas vezes a gente fica dedicando muito tempo a, a cuidar da vida dos outros e esquece de escutar
o que a nossa própria consciência diz, ou a gente vive a vida toda achando que o outro sabe melhor do que nós sobre como nós devemos agir na nossa vida, né? Aqui o oráculo ele fala que para te conseguir tirar esse nível de consciência do corpo, da sombra, você precisa buscar as perguntas e as respostas internamente, a partir desse som interno, dessa voz que quando tu escuta, realmente é mais benéfico para a tua vida, né? Pô, eu recebi aqui um, um convite para sair, para me embebedar, para curtir com a gurizada, mas eu tô tendo a oportunidade hoje, talvez, de dormir mais cedo, de descansar, né? Acho que vai me sobrar uma hora do dia, né? Então acho que eu vou dedicar essa hora do dia ao meu autocuidado, a hobbies que me coloquem num estado de relaxamento, né? Quando a gente também fica só num estado yin yang de reprodução, produção, 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 o esgotamento ele é certo, tá? O esgotamento ele acontece sem sombra de dúvidas, porque nós não estamos nos dedicando tempo a nutrir também o nosso corpo com outros estímulos, com coisas mais leves, né, que nos dão força, que nos dão clareza também, né, de como fazer essa parte de execução de uma forma melhor e que não consuma todo o nosso tempo, né, toda a nossa energia, né. Então nós temos que ser coerentes e inteligentes com a liberdade que nós temos, né. Quando a gente tem a liberdade de escolher o que fazer na nossa vida e a gente escolhe só ficar executando, 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 normalmente a gente demanda muita carga, né, para o nosso nível de consciência do som, que é para a nossa consciência corporal, e isso acaba causando um esgotamento mental, um esgotamento físico, um esgotamento emocional, porque a gente não está buscando também o equilíbrio entre executar e criar. Toda execução, ela precisa de um momento de criação, e de toda criação automaticamente precisa de um momento de execução. Só que se isso não está em equilíbrio, normalmente a gente utiliza da nossa liberdade, né, o nosso nível de consciência da liberdade, de uma forma onde as nossas escolhas elas causam sofrimento para o nosso corpo físico, nosso corpo emocional. Tá? Eu sempre gosto de enfatizar que nós não somos só o corpo físico. Né? Muitas pessoas ainda têm a crença de que acreditam que nós somos o corpo físico, emoções, sentimentos e pensamentos não fazem parte dessa composição. Mas o nosso corpo físico ele é um resultado das nossas emoções, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Né? Sem isso, nós não seríamos humanos, sem isso, nós não seríamos esse ser divino, né? Que constrói, que executa, que destrói também. Né? Tudo isso faz parte dessa composição humana. Então, quando nós temos o nível de consciência da liberdade, aqui pedindo essa execução para que a gente consiga nutrir o nosso corpo, o nosso nível de consciência do corpo, é isso. É para que a gente, antes de tomar uma decisão, a gente consulte o que a nossa voz interna ela está dizendo, né? Será que não vale mais a pena eu deixar meia hora do meu dia para hobby, para que eu consiga ter tempo de ter cuidado com o meu corpo, para que eu consiga usar a minha liberdade, né, que é quando a gente estabelece algo, né, quando a gente faz parcerias com aquilo que a gente estabelece para a nossa vida. Né? Será que não é melhor eu só ter meia hora de hobby para que eu escolha ir fazer um exercício físico, para eu cuidar do meu corpo físico? Ou para que eu não tenha 10, 15 minutos do meu dia para que eu faça uma meditação, para que eu consiga trazer essa clareza que eu preciso para essa semana? Porque vai ser bem desafiador no tema relacionamento a gente viver essa semana se a gente não está nos nutrindo. Né? Se tu é uma pessoa que só se nutre de raiva, mágoas, frustrações, prazer, aquela coisa mais egóica que só pensa no sentimento,
Quando tu vai te relacionar com as outras pessoas, é isso que tu oferece. Tu oferece raiva, mágoa, tristeza, né? Tu se torna um animalzinho mesmo, assim, sabe? Um animalzinho eu quis trazer no sentido fofo, assim, para também não dizer que tu está se tornando aquela pessoa que só vive numa sobrevivência e acaba que não construi relações saudáveis, né? Então, se a gente esquece de nos nutrir, o que a gente entrega para as pessoas é, são essas camadas mesmos da nossa existência de uma forma bem desalinhada, né? Então, isso acaba fortalecendo muito relações tóxicas, né? Então, o intuito aqui é que a gente cuide esses níveis de consciência para que a gente não se perca também nessas realidades.